Lucas, capítulo 19. A partir do verso 28, nós vamos falar hoje sobre como Jesus era um rei diferente. Nós estamos refletindo sobre a última semana de Jesus. Depois de dizer isso, Jesus foi adiante, subindo para Jerusalém. Ao aproximar-se de Betfage, ou Betfagé, e de Betânia, no monte chamado das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está adiante, e ao entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam aqui. E se alguém lhes perguntar, por que estão desamarrando, digam-lhe, o Senhor precisa dele. Os que tinham sido enviados foram e encontraram o animal exatamente como lhes tinha dito. Quando estavam desamarrando o jumentinho, os seus donos lhes perguntaram, por que vocês estão desamarrando o jumentinho? Eles responderam, o Senhor precisa dele. Levaram-no a Jesus, lançaram seu manto sobre o jumentinho e fizeram que Jesus montasse nele. Enquanto ele prosseguia, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. E quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente em alta voz por todos os milagres que tinham visto e exclamavam, bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. E alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus, mestre, repreende os teus discípulos. E eu lhes digo, respondeu ele, se eles calarem, as pedras clamarão. E quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse, se você compreendesse neste dia, sim, você também, o que traz a paz, mas agora está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, e rodearão e cercarão todos os lados. Também a lançarão por terra, você e seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. As mentes não muito saudáveis, elas enxergam o que elas conseguem enxergar. Elas enxergam o que elas desejam enxergar. A palavra de hoje para você é expectativas. Queria que você memorizasse essa palavra e ela vai costurar toda a nossa palavra de hoje, que é expectativas. Você sabe que eu já vivi muito para agradar pessoas. E existem pessoas que é como um saco sem fundo, que você faz para agradar, faz para agradar, faz para agradar e está sempre em débito. A questão não é sobre pessoas, é quando a nossa mente adoecida faz isso com Deus. De ter expectativas, e expectativas daquilo que Deus não é, ou daquilo que Deus não desejou, ou daquilo que Deus não falou. Então, hoje, a nossa palavra é sobre expectativas. Aí eu vou fazer um parênteses aqui. Essa semana, estava conversando com um amigo sobre o documentário a respeito da conversão do Rodolfo Abrantes, e sobre como foi um momento muito confuso. Para quem não sabe do que eu estou falando, o Rodolfo Abrantes foi o vocalista de uma das bandas mais famosas, pelo menos no tempo deles, era extremamente famosa, que era a banda Os Raimundos. E ele se converteu, não foi no momento de baixa, não foi no momento em que a banda estava diminuindo o seu sucesso, não, foi no auge do auge do auge do seu sucesso. O nome do documentário é Andar na Pedra. A história dos Raimundos é uma série recente que narra a trajetória da banda, desde o início até o momento decisivo da conversão do Rodolfo Abrantes, e mostra que essa decisão não foi romântica, nem confortável e nem vantajosa. O documentário apresenta a conversão como um ponto de ruptura, não apenas espiritual, mas social, emocional e profissional. Antes da conversão, o ambiente era marcado pelos elementos muito claros, né? Excessos e hedonismo. O próprio documentário mostra que o estilo de vida da banda incluía drogas, sexo e uma cultura de liberdade sem limites. As músicas refletiam esse universo e consolidaram o grupo como símbolo do hedonismo juvenil.
O próprio Rodolfo reconheceu depois. O uso da maconha, ácido, êxtase e cocaína. Não sei se você sabe esses sinais aí, Nancy, é um desafio aí, né? Rotina intensa de shows e festas, perda progressiva do sentido e direção. Ele chegou a dizer que a maconha dava as coordenadas da sua vida naquele período. O documentário mostra algo muito humano. O sucesso não trouxe paz, trouxe ansiedade. Fama repentina, exposição constante, crises emocionais, perda de privacidade. Rodolfo chegou a desenvolver crises de pânico ao lidar com a fama e o assédio. Nem sempre o problema é o fracasso. Às vezes, pode ser o sucesso. E por que eu estou falando isso? Porque acho que nem eu era um cristão meio adolescente quando o Rodolfo se converteu, nem eu entendi direito. Porque no caso dele, se converter significava deixar. Então, às vezes, o Google está ouvindo aí a nossa palestra, a nossa palavra de hoje. Às vezes, quando a gente fala de sofrimento, então, Deus me pegou, eu estava na lama. Deus me pegou, eu estava no pior da minha história. Deus pegou, eu estava no fracasso. E no caso do Rodolfo é o contrário. Ele construiu a vida que ele desejava viver. E ele construiu um caminho em que ele acreditava que ele ia ser feliz. E nós somos assim. Então, nem toda a conversão, ela fala sobre um sofrimento de perda. Às vezes, pode ser um sofrimento de ganho. Eu construí a minha vida, eu construí a vida da minha família, eu construí a minha filosofia de vida a partir da liberdade extrema. Eu construí a partir do sucesso. Eu construí a partir do dinheiro. Não é incomum pessoas que conseguiram muito dinheiro se perceberem vazias, entristecidas. Não é incomum. E aí, antes da gente continuar, é muito importante você pensar sobre qual é a sua expectativa de vida, de jeito de viver, de felicidade. Porque alguns de nós repetem o mesmo erro, repetem o mesmo erro e repetem o mesmo erro. Então, pastor, o senhor está falando de conversão? Sim, eu estou falando de conversão. O senhor está falando de expectativa? Sim, o senhor está falando de expectativa. Então, o senhor está falando para pessoas que estão visitando a igreja? Não, não estou falando para pessoas que visitam a igreja. Eu acho urgente que a gente revisite o nosso jeito de viver. Porque nos parece que a cultura religiosa do nosso tempo trouxe que conversão é frequentar uma igreja. Mas a conversão é frequentar uma igreja e eu vivo do jeito que a minha cabeça diz que eu devo viver. Então, talvez para você se converter seja diferente do que para ela é se converter, do que para ele é se converter. Porque, de alguma forma, nós vamos construindo um Deus delivery. Um Deus a meu gosto, a meu chamado, a minha convicção. Então eu vou tratando Deus do meu jeito. Só que isso não é se converter. E no final a gente começa a colher frutos dessa não conversão, desse frequentar a igreja, mas dessa não conversão. E aí, quando eu falo de expectativa, eu estou dizendo de, numa semana, no início da semana, os mesmos que estavam falando, Hosana, Maranata, glória a Deus, aquele que vem em nome do Senhor, na semana seguinte estavam gritando, crucifica, crucifica, crucifica. Então, por mais que a entrada triunfal seja profética, no sentido de que já era esperado desde o Antigo Testamento, de que isso iria acontecer, ó Jerusalém, o seu Deus, aquele que vem em cima de um jumentinho, estava algo real acontecendo, da mesma pessoa que estava gritando, Hosana, bendito é aquele que vem em nome do Senhor, na semana seguinte estava dizendo, crucifica, crucifica, ele é um blasfemo. E por que diziam que ele era um blasfemo? Porque ele se dizia filho de Deus. Ué, mas você não estava dizendo, Hosana, que ele era o filho de Deus? Porque a expressão, Hosana é salva no Senhor. Então, o que é isso que acontece? Talvez seja a construção de um Deus cuja sua própria expectativa. E aí, vamos lá. O que está acontecendo aqui? Primeiro, por que um jumentinho? É muito importante você saber que existem símbolos relacionados à cultura daquela época. Quando um rei chegava diante de um novo território,
montado a cavalo, ele ia para guerrear. Mas quando um rei chegava em um outro território, num novo território, montado em um jumentinho, ele ia em missão de paz. Então, o adversário sabia o que aguardar de acordo com a forma em que aquele rei se colocava. E Jesus chegou como? Montado num jumentinho. Então ele vinha para a paz. Mas qual era a crise? A crise era a expectativa messiânica de um rei que viesse com espada. Eles aguardavam um rei que fosse libertá-lo dos romanos. Mas interessante, eles construíram essa expectativa. Eu lembro de uma pessoa que uma vez me disse: você tem que fazer isso. Aí eu disse: não, eu não tenho que fazer isso. Estou falando olhando para você porque você sabe quem é. Não, mas você tem que fazer isso. O Google está ligadão hoje. Não, eu não tenho que fazer isso. Não, mas como meu pastor, você tem que fazer isso. Eu disse: não, essa é sua expectativa sobre mim. Eu não tenho que fazer isso. E isso acontece quando você tem muita convicção da sua identidade e do seu papel. Eu não tenho que fazer isso. E sabe por que eu estou falando isso? Porque às vezes você fica magoado com Deus e você diz para Deus: Deus, você tem que fazer isso. Se o Senhor existe, o Senhor tem que fazer isso. Se o Senhor é Deus, você tem que fazer isso. E Deus está dizendo para você: não, eu não tenho que fazer isso. Não, mas o Senhor tem, o Senhor não é Deus? O Senhor não diz que o Senhor é Deus? O Senhor não fala que o Senhor é um Deus de milagres? Aí você tem uma massa de gente, 2026, frustrada com a igreja, frustrada com o evangelho, frustrada com Deus. Há 10 anos atrás nós já falávamos isso em encontro de pastores, de como haveria uma massa de gente frustrada, frustrada com uma teologia construída em cima daquilo que Deus não disse que faria, construída em cima daquilo que Deus não é. E aí como a gente se tornou gente que não lê a Bíblia, que não se interessa, que não se interessa em interpretação bíblica? A gente tem hoje um curso na nossa escola bíblica, tá bom, é domingo 8h30 da manhã. Não é um absurdo, mas é um curso de exegese, é um curso de hermenêutica bíblica. Então, e eu tenho falado lá no curso, é o seguinte: olha, eu não quero que você fique refém da minha interpretação bíblica, eu quero que você aprenda a interpretar a Bíblia para que você não seja enganado. Porque você vai numa livraria evangélica hoje, de um lado você tem um tipo de livro, na mesma estante, no final da estante, você tem um outro tipo de livro que fala o oposto daquilo que o primeiro falava. E aí a gente está ficando adoecido. Porque a gente constrói um Deus delivery. A gente escolhe um fast food. Ah, hoje eu quero lasanha, amanhã eu quero feijoada. Eu escolho que Deus... E é isso exatamente que estava acontecendo aqui. Eles escolhiam o tipo de Deus que eles estavam acreditando. Então a expectativa é: agora a gente vai libertar o nosso povo do Império Romano, a gente vai se libertar da miséria, a gente vai se libertar do fracasso. Agora sim, o Messias chegou. Só que o Messias não era aquilo que eles tinham expectativa. Aliás, os líderes religiosos é justamente aqueles que criaram uma forma em que Jesus tinha que se encaixar. E Jesus, o ministério inteiro, fez os sinais que eram prometidos desde o Antigo Testamento, dizendo: olha, é isso aqui, eu não sou esse, eu sou o Messias, mas não sou isso que eu estou... E eles não conseguiam compreender. Por quê? Porque eles tinham uma expectativa. E aí eu estou tentando dizer para você que mente adoecida só enxerga o que deseja. Olha, não sou perfeito, mas uma coisa eu oro, e eu queria que você se unisse na minha oração: Deus, me torna alguém ensinável, me torna alguém quebrantável, me torna alguém humilde. Porque gente orgulhosa não escuta, gente orgulhosa não vê. Aliás, só vê aquilo que deseja, só escuta aquilo que quer. E aí, sabe o que acontece no final das contas? A gente está aqui brincando de ser crente no domingo e vive uma vida infeliz, longe de Deus. Casamento arrebentado, família arrebentada, relação com filhos arrebentada, priorizando grana, priorizando sei lá o quê. Vive brigando, em treta, vive infeliz. Não estou falando que a gente se converte, que vai ser só felicidade, mas tem frutos de árvore ruim mesmo, que a gente precisa... A gente estava conversando na célula na terça-feira e foi tão legal,
porque a gente ouviu um testemunho, e aí a gente estava falando sobre sofrimento, e alguém disse assim, nossa, eu tenho a sensação de que quando a gente está passando por um tempo de sofrimento, não tem a ver com o sofrimento em si, não é que a gente gosta do sofrimento, ou está louvando o sofrimento, mas parece que o sofrimento é o único jeito que a gente tem de destronar o nosso eu, porque o nosso eu está sempre no comando, o nosso eu, o nosso jeito de ser, e a gente parece que está vivendo num tempo em que eu estou sempre impondo o meu jeito de ser para o outro. Então, eu não acho que tem que vir da igreja vestido desse jeito, viu? Aí eu fico olhando para o outro. Eu não acho que é esse cântico que tem que tocar. Aí eu estou impondo ao outro. Mas se isso fosse o problema, a gente até resolve. A gente tem sempre os mais flexíveis. Mas aí lá em casa é a mesma coisa. E a gente vai se tornando gente difícil, gente turrona. Se for assim eu não brinco, parece criança. Se não for assim eu não jogo. Se não for assim eu não brinco. A bola é minha, aí assim, sabe? Por quê? Porque, na verdade, o que é o narcisismo contemporâneo? O narcisismo contemporâneo são pessoas infantilizadas. O pastor não viu, não olhou para mim. E aí tudo vira motivo. Aí o cara já acorda mal-humorado no domingo, já treta com a esposa, já chuta o cachorro, aí, sabe, já vai para a igreja, e aí eu fico falando, tem tudo, menos conversão aí. O cara vai na igreja, mas ele não entendeu ainda nada. Ele está com Deus segundo a sua expectativa. Ele quer a mulher segundo a sua expectativa. Ele quer o filho segundo a sua expectativa. E aí é um cara insuportável. E aí todo mundo tem que se moldar a ele. Porque o que é o narcisismo? É isso. Eu achar que o outro precisa suprir as minhas expectativas. Então a minha esposa serve a minha expectativa. Meu filho serve a minha expectativa. O meu emprego serve a minha expectativa. O chefe... Aí chegou em Deus. E Deus serve a minha expectativa. E aí eu só consigo me relacionar com esse Deus que me serve. E aí deixou de ser Deus, porque Ele te serve. Não é mais você que serve a Deus. É Ele que te serve. E a gente só enxerga o que a gente... Aí eu não sei mais. O que eu sei é que o rei que Jesus era, Ele era um rei de paz. Por isso que Ele veio no jumentinho. E o que Ele nos ensina é sobre humildade. Porque o jumentinho é o símbolo da humildade. E aquela semana sim, foi o símbolo da humildade. Você lê João 17, que também é escrito a partir da última semana do Cristo. Em João 17, ele está prestes a ser crucificado e ele está orando pelos seus discípulos. Então, a última semana do Cristo, ela é a expressão do esvaziamento do eu, para que exista a nós. E aí ele ora por você. Aí ele ora por você e ele fala, não estou rogando só por estes. Por estes, em João 17, são aqueles que são do seu tempo, né? Da sua esfera temporal. Ele está falando sobre os seus discípulos ali, o João, o Pedro, o André, o Tiago. Mas ele fala, eu não oro só por estes, eu oro por aqueles que hão de crer, segundo a minha palavra, para que sejam um. Eu neles e tu em mim. Então ele fala assim, que eles tenham uma experiência mística. Porque eu quero estar neles, mas para Ele estar em nós e nós estarmos nele, a gente precisa tirar das escamas dos nossos olhos, daquilo que só a gente consegue ver. E aí a coisa acontece. Jesus não invade. Ele não vem a cavalo. Ele vem num jumentinho. E eu queria dizer para você, de que mesmo no seu coração, Ele não vai a cavalo. Ele vai de jumentinho. E você pode dizer, não. E está tudo bem. Jesus fala, então beleza, a vida que segue, continua aí. Ou, ele pode dizer, então, eu vou encher a sua casa de paz. E eu vou reinar sobre você. Eu vou reinar sobre o seu coração e eu vou reinar sobre a sua casa. Para você que ainda tem um Deus segundo o seu desejar, o que Jesus está dizendo essa manhã, quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela. Olha que interessante. Ele não vai invadir. Ele chora. Sabe o que ele diz? Se você compreendesse neste dia, sim, você também, o que traz a paz. Mas agora isso está oculto aos seus olhos. Está oculto aos seus olhos porque você só enxerga o que você quer.
Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, rodearão e cercarão de todos os lados, e também lançarão por terra você e os seus filhos. O que ele está descrevendo aqui sobre Jerusalém, ele descreveu a vida do Rodolfo, estava toda arrebentada. Você está vivendo uma paz segundo os teus próprios olhos? Ok, vive aí, Rodolfo, é isso aí mesmo. Você está vivendo, você acha que esse jeito de viver é o melhor jeito de viver? Então vive na libertinagem. Você acha que as drogas vão te fazer feliz? Então vive nas drogas. Você acha que o dinheiro vai te fazer feliz? Ok, Rodolfo, vive com a grana. E aí o cara... É isso que o documentário mostra. Aí para esse brother que eu estava conversando, que não é um cristão, ele falou assim, cara, eu queria viver isso. Eu tenho desejo de viver esse tipo de experiência. Daí eu falei, cara, mas para viver esse tipo de experiência, você tem que se destronar. Porque algumas experiências místicas, elas acontecem quando eu deixo de estar no controle. E aí eu deixo Deus. Mas será que a gente está disposto a deixar Deus tomar o controle da minha vida? Existe um preço de deixar. A gente redescobriu um cântico que a gente tem cantado muito às quartas-feiras. Eu não sei cantar esse cântico, então eu só vou solfejar ele assim, mas ele diz, que sejas meu universo, que seja o meu primeiro pensamento, que de manhã seja o meu primeiro pensamento, que seja meu universo, que seja a primeira coisa que eu penso, que seja a primeira coisa que eu sinto, que seja aquilo que toma conta dos meus dias, que sejas meu universo. E ele é uma oração que diz para Deus, Deus, seja meu universo, seja aquilo que toma conta da minha mente, seja aquilo que toma conta do meu coração, que quando eu tiver que tomar as minhas decisões, que eu tome a decisão a partir de você. Se eu tiver que me relacionar com as pessoas, que eu me relacione a partir de você. Sejas meu universo, Deus. E é uma oração muito sincera. A nossa geração, ela é tão ligada a questões das emoções, dos afetos, que aí a gente precisa, para que você consiga escutar a Deus, aí você tem que diminuir a luz, tem que botar uma fumacinha, tem que botar uma luzinha. Não estou falando, Deus, não sou... Pode ter isso aí, não tem problema nenhum, não, se um dia os meninos quiserem colocar isso aí. Mas o problema é que na segunda-feira não tem fumacinha. Na segunda-feira não tem luzinha. Na segunda-feira não tem delay aí para quem sabe de música. Não tem um... E aí na segunda-feira, cara, é que Deus vai ser Deus da sua vida, Rei da sua vida. Na terça-feira também, é que Ele vai ter que ser Deus da sua vida. Aí não tem fumacinha, não tem... E aí é você e Deus, e você tomando as suas decisões. E a tentação batendo. Eu quero entrar, me dá o seu corpo, porque eu quero entrar. Me dá a sua mente que eu quero entrar, é o seu chefe te perturbando, e você tem que dizer, não, eu não quero isso, não, eu vou pagar o preço, não, isso aqui não é de Deus, não. Porque é esse tipo de vida que a gente vive, é um conflito. Quando a gente fala sobre carne e espírito, o mundo e Deus, o mundo não é o sistema das coisas criadas, o mundo não é a natureza, o mundo não é o cavalinho, o mundo... não é a vaquinha, o mundo não é a praia, isso é tudo Deus criou, é maravilhoso. O mundo é um sistema anti-Deus que corrompe a sua mente, que corrompe o seu coração. Cara, para mim, tá? Para mim o mundo é a mensagem no celular, é a mensagem de notificação. Eu tenho que aprender a desligar a notificação do meu celular. Antigamente eu tinha que sair de casa para ir para o mundo. Não, o mundo agora entra na minha mente, no meu coração. O celular fica me perturbando. Eu falo, sai daqui, capeta. Tá louco? Não, aí você começa, você pega... Estou falando aqui para mim, tá? É a minha tentação. Você pega isso aqui, aí você fica assim, ó. Quando você vê, já foi 10 minutos. Quando você vê, meia hora. Quando você vê, 40 minutos. Você fala, mano, o que tem isso aqui de bom para me trazer? Aí é uma piadinha que traz outra piadinha, que traz outra piadinha. Mas tem gente lucrando para que você fique aqui de piadinha em piadinha. Em meme para meme. Tem gente lucrando. Por quê? Porque o mundo é isso aqui, mano. Esse sistemão de Deus que corrompe a sua mente. Você não se alimenta mais do que é bom. A gente já não consegue ler, porque a nossa mente está zoada com esse negócio. Tá bom, você não consegue ler, então vamos escutar a Bíblia. Não, mas também não quero escutar a Bíblia. Então você assiste lá o The Chosen, que tem Jesus lá. Não, eu também não quero escutar isso, não quero ver isso. Então você quer o quê, mano? O que você quer? Você quer viver do seu jeitão? Beleza, o Rodolfo viveu. O que você quer? Eu quero um Deus segundo
o meu próprio gosto. No fundo, é isso que a gente está dizendo. Deus, sejas meu universo, desde que o Senhor faça o que eu quero. Eu não quero sofrer, tá bom, Deus? Então, eu vou ser seu filho. A gente coloca as condições para Deus agora, entendeu? Eu vou te servir na igreja, se o Senhor curar o meu casamento. Não, porque a minha mulher é insuportável. Não, eu vou curar, eu vou servir o Senhor, mas desde que o Senhor faça o meu filho. Aí eu quero trocar de mulher. Não estou aqui, cara. Porque é isso, o narcisismo do nosso tempo é isso. Aí o cara está no terceiro casamento e ele talvez aí ele vai para terapia e ele fala, não, será que o problema sou eu? O cara está no terceiro, né, velho? Resolve no encontro de casais. Aliás, eu estou provocando. É muito legal, porque aqui eu não tenho responsabilidade, só que responsabilidade com Jesus. Como diz o Lacan, eu sei o que eu falo, o que você escuta é uma outra parada, você com Deus, eu sei o que eu estou falando. E outra, não é indireta para ninguém. Sei lá, o que você está ouvindo aí? O que eu estou vendo e falando para você é aquilo que arde no meu coração, gente. Porque tem sofrimento que sim, às vezes é Deus colocando um sofrimento para que a gente seja quebrantado, porque a gente está tão pirado na nossa noia, no nosso jeito de viver, que Deus precisa parar você. Tipo, para! Nossa! Que foi o Rodolfo, o cara não sabia se estava com câncer, mas estava emagrecendo com os negócios. Então, o evangelho, que eu posso falar em nome da Inova, é um evangelho que ainda muda vidas, amém? Sim, você acredita nisso? É um evangelho que transforma. É um evangelho que confronta. O nosso Deus nos confronta. E aí sim, existe um preço, porque os outros evangelhos não vão fazer isso por você. Mas, de verdade, eu desejo o bem para você. Eu desejo o bem para sua família. Um evangelho que só exalta o eu e que não nos transforma, nos prepara para o nós, destrói famílias, destrói relacionamentos, destrói amizades, destrói a nossa sanidade. E talvez você esteja muito doente e você só consiga enxergar aquilo que você deseja enxergar. E se você suspeitar que este é o seu caso, que você diga, Deus, abre os meus olhos então. Desvenda. Rodearão e cercarão você de todos os lados, também o lançarão por terra, você e seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. E aí eu quero encerrar com isso. A última palavra de hoje é porque você não reconheceu a oportunidade que Deus te concedeu. Sabe, ouvir do Evangelho é sempre uma oportunidade. Mudar de vida é sempre uma oportunidade. Refletir sobre as coisas de Deus é sempre uma oportunidade. Eu não estou falando que o mundo, enquanto sistema, não nos fere, não nos machuque, não é sobre isso. Tem uma frase muito comum no ambiente terapêutico que não é sobre o que fizeram com você, é sobre o que você faz com o que fizeram com você. E aí eu trago isso para Deus para dizer, me deixa transformar a sua vida, não perca a oportunidade de permitir que eu reine mais uma vez no seu coração, de que eu reine mais uma vez na sua história. Não perca essa oportunidade. Tem coisas que são negociáveis e tem coisas que são inegociáveis. Daquilo que é mais inegociável, eu diria para você, deixa Deus reinar na sua vida, cara. Abre o seu coração para que Deus reine na sua vida, na sua história. Nem todo sinal de sucesso, segundo o sistema do mundo, como grana, poder e sexo, são de verdade sinal de sucesso. E nem todo sinal de fracasso, como se manter numa vida mais simples, se manter em relações mais simples, em relações menos tóxicas, em relações com menos julgamento, também é sinal de fracasso. O caminho do contentamento e da felicidade é mais simples do que a gente imagina. E, só cuidado, para que você não seja esse que grita Hosana
e no domingo grita crucifica. Que a gente não tenha um Deus segundo a nossa própria expectativa, mas que a gente possa revisitar e entender o que é ser cristão no século XXI. Quero abrir um tempo para você refletir, porque essa mensagem ela é sim subjetiva, porque eu não conheço o contexto da sua história. Acho que o que é mais objetivo nessa mensagem é como o orgulho nos cega e como o nosso narcisismo nos torna incapazes de olhar aquilo que é real e só ver a ilusão daquilo que só eu quero ver.